Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Antes eu quero ouvir o Marcos Braz, porque ontem na apresentação do Marinho, ele tocou no assunto da Supercopa e ele disse isso aí, ó. Mas em relação à maioria da torcida do Flamengo, eu acho que se for jogar ver dessa maneira, muito provavelmente a gente não poderá jogar no Brasil, né? Porque em qualquer lugar do Brasil o Flamengo vai ter a maioria. Então, assim, não sei qual é o objetivo, nem sei quais foram as interpretações em relação a essa tese, mas dia 20 parece que está marcado, não será postergado e já a gente vai saber onde é que a gente vai jogar e com certeza o Flamengo terá a maioria. Se vai ganhar, se vai perder, se vai empatar, é outra situação. A maioria eu tenho certeza absoluta que vai ter. É simples, né? A vida é como ela é. Rapaz, deu uma provocada ali, né? O Galo vai disputar a Supercopa com o Flamengo, reclamou da partida em Brasília, Zé, e aí o Braz solta essa. Se onde for jogar, vai ter uma torcida maior. E aí a gente tá falando da maior torcida do Brasil, assim, ele tem razão no que ele tá dizendo. Mas precisava falar isso desse jeito, nessa hora? Começou. O jogo já começou, já, né? Fora do campo já começou, acho que isso faz parte do espetáculo. Eu gosto desse tipo de situação. Daqui a pouco nós iremos ter uma declaração do uma resposta lá, do Atlético, né? E tal. E quando nós chegarmos no jogo, o jogo vai estar quente em termos de rivalidade, em termos de disputa. Eu acho que o Braz sabe jogar o jogo. E é assim que se faz. O que ele falou é verdade, né? A torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil, tem realmente, de fato, nos últimos anos aí comprovado em determinados momentos que vai ao estádio. Agora, torcer quando ganha é uma coisa, torcer quando perde é um outro comportamento, né? E aí a gente sabe a diferença, mas em termos numéricos, realmente a torcida do Flamengo é maior. Você deu uma alfinetada na torcida do Flamengo, foi isso? Não, eu estou dizendo porque, assim, às vezes, Dani, não, eu estou jogando o jogo, porque às vezes você pode ter 100 mil no estádio, você tem 60, 70 contra 30, e os 70 às vezes fica quieto, e os 30 conseguem fazer barulho. E eu vou pegar o exemplo da Libertadores no final, Palmeiras e Flamengo. Tem que ser falado isso. O seu Sormani fala uma coisa que é legal, que o seu Sormani sempre fala assim, a torcida do Flamengo, quando você ganha, você vai para o céu. Se você não ganha, você vai para o inferno. A torcida do Corinthians é diferente. A torcida do Corinthians, ela torce para você durante 90 minutos para depois te cobrar. A torcida do Galo também é diferente, também é uma massa, é uma força muito grande, né? Então, o que eu falo assim, muitas vezes você pode ter um número maior de torcedores no estádio e esse número maior não representa o tamanho do barulho que pode fazer. Nós tivemos, aí é bom dar sempre exemplos, né, quanto a isso, 95, mas é ano passado, mas é só para terem uma ideia. 95, semifinal do Campeonato Paulista, Corinthians e Portuguesa. A Portuguesa tinha uma parte maior do campo. E o que eles fizeram? Eles pegaram, quando nós pegávamos na bola, eles apitavam. Era um barulho ensurdecedor. Sim. Então eu estou só dando exemplos. O jogo faz parte, essas declarações. É legal, eu acho que... Mas vamos jogar mais um pouquinho de pimenta no ar, né? Inflama mais, vai inflamando que a torcida gosta. Ô, Sormani, você acha que essa declaração do Braz, ela dá uma inflamada na torcida do Atlético, por exemplo, para se o jogo for em São Paulo, a torcida se mobilizar um pouco mais, já que é mais perto ali de Minas, e tentar estar presente no estádio? E a declaração do Zé dá uma incendiada na torcida do Flamengo aí. Eu não queria falar nada não, hein? Ô, Dani, o Marcos Braz é um querido, né? Ele assiste o nosso programa, né? Eu sei disso, um abração para ele agora, pode ser até que ele esteja assistindo. Na semana passada eu falei isso. Em qualquer lugar do Brasil, o Flamengo vai ter maior torcida, menos em Minas. O único lugar do Brasil. Depende de onde, hein? Não, se for em Juiz de Fora, menos em Belo Horizonte, tá certo. Você tem razão. Se for em Juiz de Fora, vai ter mais flamenguista. Só não vai ter mais flamenguista se o jogo for no Mineirão. Só. Eu falei isso semana passada. E o Braz se apropriou do que eu disse, mas eu não me incomoda nem um pouco, e usou isso na entrevista coletiva. Ele tem razão. Em usar isso, porque o que eu falei foi muito bem falado, né? De vez em quando eu tenho esses insights assim que são muito interessantes, né? Então, só em Belo Horizonte não vai ter mais. Então, foi o que ele falou. Isso eu não disse. Ele falou, então não pode jogar no Brasil. Porque em Minas também não tem cabimento jogar no Mineirão.
E outra coisa, Brasília é mais perto de Belo Horizonte do que do Rio de Janeiro. Então a mobilização de torcida do Atlético seria maior, com maior facilidade, perdão. Mas só que o flamenguista não precisa viajar até Brasília para ver o jogo. Porque lá tem torcedor do Flamengo, vai dar com pau. Sim. Entendeu? Lá tem muito torcedor do Flamengo. Então agora, aquilo que o Zé acabou de falar. Você pode às vezes ter 20 mil no estádio, o outro ter 80 mil, e você faz mais barulho. Por exemplo, finais de Libertadores. Eu assisti finais de Libertadores, do Palmeiras com o Boca, do Santos com o Boca, do Fluminense com o Boca. Todas essas torcidas, todos esses jogos aqui no Brasil, a maioria era de palmeirenses, santistas e tricolores. Só que a torcida do Boca vinha aqui e tomava conta do estádio. Com um quinto da capacidade total do público do estádio. O único time que não deixou a torcida do Boca crescer e ser maior do que ela foi a do Corinthians, no jogo do Pacaembu. O Boca tentou fazer mais barulho lá, não conseguiu. Não conseguiu. Ele tentou contra o Santos, conseguiu. Tentou contra a torcida do Palmeiras, conseguiu. Tentou contra a torcida do Fluminense, conseguiu. E qualquer time argentino que vem pra cá e joga contra esses times, eles vêm pra cá e fazem barulho o jogo inteiro. E aparecem mais do que os times brasileiros. Contra o Corinthians você não consegue. Porque a torcida é diferente. Isso é fato. Não é questão de provocar. É fato. Como é fato que o Flamengo é hoje quase que o dobro da torcida do Corinthians. Não digo quase o dobro, mas tem bastante. Mas não adianta nada num jogo de futebol. Você ter quantidade e não ter qualidade. Porque o torcedor não quer ser o 12º jogador, então ele que seja. Aprenda a torcer. Porque o torcedor brasileiro não sabe torcer. O torcedor brasileiro que eu sei que sabe torcer é o torcedor do Corinthians. Ô, Facincani, essa disputa em São Paulo, ela acaba ficando mais justa ou seria justo de repente? Eu acho que assim, Minas e Rio estão fora de cogitação, né? Porque aí você está beneficiando um dos dois. Aí a torcida é fogo, né? A torcida fala, mas foi o Atlético que ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil, então teria direito de escolher. Teria direito de escolher por esse caminho, de repente, um lugar? E aí se escolhe São Paulo, tem torcidas aqui, a torcida do Palmeiras, não é? Que é próxima à do Atlético Mineiro, de repente um jogo no Allianz Parque, isso beneficiaria o Galo mais do que colocar esse jogo em Brasília ou no Nordeste, onde o Flamengo realmente é a massa? Teria um jogo no Allianz por causa do gramado, que é sintético e é do bem Palmeiras, né? Aí os campos que estão em análise, Arena Corinthians, ou a Neoquímica Arena, no caso, e o Morumbi. Né? São os dois estádios em análise. Mas o Flamengo também é a quarta torcida de São Paulo, né? Sim, não tem é bastante gente por aqui. Isso não é fato. Tem bastante gente. Não é verdade. Não. A quarta torcida de São Paulo ainda é do Santos. Então mexi no coração dele. Tá bom. Não vamos dar informação errada. Nós somos jornalistas, gente. Sim, nós não podemos dar informação errada. Nós temos um compromisso com a verdade. Todas as pesquisas ainda mostram isso. Eu acho que em 10 anos o Flamengo vai ser a quarta maior torcida de São Paulo. Eu acho. A continuar assim. Mas no momento, não é. Não podemos passar a informação errada, não, Dani. Eu posso dizer que é a quinta? Pode dizer não. Então tá. É a quinta. Então tá. Com então certeza. É a quinta. Enfim, é que cada hora essas pesquisas mudam, mas a do Santos não pode ser menor que a de um clube de fora de São Paulo, dentro de São Paulo, né? Isso não cabe muito, não faz muito sentido. Até porque, se você pega o proporcional da torcida do Santos em ranking, é uma torcida que está lá. Qual que é a posição do Santos, ô Sormani, geralmente? 8º lugar. 8º lugar. Então, você tem clubes que estão à frente do Santos. 200 mil torcedores. Sim, então você pega esse número proporcional e joga, né? Obviamente que 98% da torcida do Santos está no estado de São Paulo, né? 98%, a gente pode colocar assim, né? Uma suma. Eu não sei exatamente o percentual, mas enfim, a maior parte está aqui. Mas enfim, o todo, né? O grosso da torcida está aqui em São Paulo. Agora, o que eu falo em relação a isso é que depende muito do regulamento. Geralmente, as Supercopas na Europa, cada ano tem um regulamento. Esse ano, por exemplo, a Supercopa da Itália, ela foi na casa da Inter, a campeã italiana, mas ela já foi na Ásia, como já foi no Oriente Médio. A Supercopa Espanhola, agora ela tem uma série fixa fora da Espanha, que esse ano foi na Arábia Saudita, em Riad. Então, os 4 melhores do campeonato, o campeão de Copa do Rei, e Campeonato Espanhol e o terceiro e quarto colocado, eles jogam
a Supercopa Qual da que é a Espanha. sua solução para cá? A minha solução é que a CBF tem que definir a sede dela. Ponto. A CBF define a sede, já para não criar polêmica, porque eu não quero que o Atlético seja o mandante, porque a CBF define logo a sede. Ela que tem que sair do muro e decidir onde vai jogar. Vai jogar aqui, pronto, acabou. Agora, já foram 2 jogos em Brasília, pode rodar a sede. Se é algo itinerante, pode rodar a sede. Sei lá, joga em Fortaleza, joga em Manaus, joga na Arena Pantanal, não sei, roda a sede. Ou em outro estádio, não sei, mas faz com que, claro, o torneio tenha, né, esse peso de passar pelo Brasil. A não ser que a CBF defina como sede fixa, como é, por exemplo, na Inglaterra, o estádio de Wembley. Pronto, o Wembley é o estádio, a sede fixa das decisões da Inglaterra, ponto final. A Copa da Inglaterra é sempre o Wembley. Ah, mas não, é em Wembley. A Community Shield é em Wembley. Acabou, vai jogar lá e ponto final, não tem conversa. Você Então pega define, final, ó. Liverpool e Chelsea, tá jogando na casa do Chelsea, mas é o Wembley. Você tá certo, eu concordo com você. Casa cidade, né, no caso, mas a torcida do Liverpool é gigantesca, mas o que eu tô falando assim, você define a sede, ponto, vai ser em Brasília, todas vão ser em Brasília, ponto final. E aí você define, talvez, uma vantagem do seguinte, o campeão brasileiro vai ter 60% da carga de ingressos, contra 40% do campeão de Copa do Brasil pelo peso da competição. Aí você define, né, uma situação em que você... Esse ano aí ia ficar complicado isso aí, né? Ia fazer o quê? Ia botar 100% de torcida do Galo no estádio? Não. Tô dando uma lambuja pro Flamengo. Não, Dani. O que eu tô falando é que você pode pegar o proporcional do público e você Eu divide... entendi, mas esse ano especificamente... O campeão das duas competições é o Atlético. Sim, mas você vai dar o peso dos 60% do campeão brasileiro. E aí Atlético. você mantém a outra E você carga, mantém, tá. é isso. Não mistura, não complica. Não, tô só dizendo. Tô complicando Ué, uma coisa. mas não é? Como torcida única no estádio, isso eu acabei de explicar, o campeão brasileiro vai levar 60% de vantagem, ou seja, o restante vai ficar com 40%, o restante quem vai jogar com o Atlético. Né? Então você dá uma vantagem, 55-45, você pode trazer esse percentual. O que talvez é discutível, enfim, mas eu só estou dizendo que quem tem que definir esse treco todo é a CBF. Vai lá e põe, série fixa, pô, Brasília. Ou então vai rodar, então vai rodando. Mas isso tem que ser determinado antes, né? Claro, óbvio. Era o que eu ia te perguntar agora. Se define antes de saber quem vai jogar, não é mais fácil? Supercopa 2022. Começou o campeonato agora, o Campeonato Brasileiro. Eles complicam tudo aqui no Brasil. Já começou o Campeonato Brasileiro agora, já começa já com a definição de todos os estádios para as possíveis disputas. Acabou. Porque isso, na verdade, é um desrespeito com o público, né? Óbvio. Porque agora não vai ser nem no Mas sabe o Rio, que nem em Minas. É de acordo com quem ganha. Quem vai ganhar? Quem ganhou? Será que vai ter mais público com esse ou com aquele? Onde eu posso arrecadar mais? Acho que a intenção é essa. A intenção não é levar a possibilidade, por exemplo, de um jogo como esse para Manaus. Para as pessoas de Manaus que vai ser muito difícil de você assistir um Atlético e Flamengo em casa, em loco. Né? A intenção não é essa. Já que é um jogo que foi criado, né, para justamente dar um plus a mais, alguma coisinha a mais, ou financeiramente, né, que acho que a grande intenção foi essa, então faz assim, leva em sedes que jamais, não que jamais, mas que serão difíceis. Leva para Fortaleza, né, leva lá, sei lá, para o Rio A Grande Arena do das Sul. Lunas em Natal é linda, né? Mas aí entendeu? qualquer desses lugares... Aí eu vou ter que dar Vai ter razão mais pro Flamengo. Braz. Entendeu? Claro, Dani, Flamengo. mas assim, é porque nós estamos falando do Flamengo, mas assim, se o Flamengo pode não vencer, ser uma outra equipe, Claro. entendeu? Eu acho que você tem que levar em consideração, se é um jogo em que, assim, vai acrescentar o quê? Vai acrescentar, ganhou a Supercopa, é aquela história, se não ganha nada, aí fala, eu ganhei a Supercopa, entendeu? Se ganha tudo, ganha e também a Supercopa, entendeu? Ah, mas é um peso e tal. É um jogo comemorativo, é um jogo que traz um pouquinho financeiramente para os clubes, para a própria CBF. Então procura fazer uma coisa legal, faz isso. Você vai ver como é legal, por exemplo, sei lá, tem um Palmeiras e Flamengo, tem um Palmeiras e Atlético Mineiro, tem um Corinthians e Flamengo, São Paulo e Internacional de Porto Alegre. Ah, mas não tem. Mas não é o público, não é só o público o futebol. Você leva para um estádio, leva para Manaus. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de ver em loco Flamengo e Atlético? Você imagina a procura pelos ingressos. Sim. Você imagina como as pessoas irão trabalhar lá. E você roda tudo, né? Você não roda somente a televisão, você roda o comércio. A economia, você gira a economia do lugar. Você gira todo o lugar. Então é questão de pensar um pouco. É um jogo, dá pra você definir isso com uma tranquilidade que não tem dor de Dá pra cabeça. ter definido ano passado. Nossa, mas assim, ó, com a Supercopa 2022, Fortaleza. O cara tem um ano pra se programar pra assistir, vai
poxa, passar férias lá, pega uma semaninha. Pô, Fortaleza meu Deus do céu, né? Nossa Senhora, eu adoraria. Mas... Porque agora, sabe o que acaba acontecendo? Sendo um desrespeito com o torcedor que gostaria de se programar para ir até o estádio. Porque assim, se a gente entrar no campo, é um jogão. Sim. Se a gente É entrar lógico no campo, que a gente é um tá baita falando de uma evento. partida de que todo mundo gostaria de baita ver. evento. Então, já que você já caiu nessa, me diz aí, quem é que tá na frente para ganhar a Supercopa? Pois é, porque Do as ponto de duas vista de equipes... preparação. Então, o Flamengo tem um técnico com um pouco mais de antecedência em relação ao Atlético, né? Mas, ao mesmo tempo, o Antônio Mohamed já está trabalhando em campo, mesmo que com um time reserva, alternativo, mas ele já está tomando a frente no Campeonato Mineiro para entender como é que funciona, né? Eu Vai vejo... ter 2 jogos a mais, né? Porque o Paulo Souza estreia agora meio de semana. Exatamente. Eu vejo... 52 pro Atlético, porque a equipe perdeu... 52 Beleza. botou no Ibope, a margem de erro é de 2% para mais ou para menos. É igual porque assim, se você pega defensivamente, o time do Flamengo, para mim ele tem problemas, defensivamente falando. O Atlético, mesmo com a perda do Júnior Alonso, ele tem um setor defensivo mais equilibrado, né? E aí do meio para frente, as duas equipes têm bastante equivalência. Bastante. Por mais que individualmente o Flamengo tenha jogadores mais especiais, mas o conjunto do Atlético tem uma certa organização, né? Tem uma lembrança do que foi ano passado e não acredito que o Mohamed mude radicalmente essa forma de jogar nessas primeiras semanas de trabalho. Então, até por defensivamente ter um time, na minha visão, melhor, o Atlético Mineiro vai largar com essa pequena vantagem. Essa pequena vantagem que é a margem de erro acaba com ela. Essa 50-50. Né? 50-50. Ficou no muro, né? Você vai acompanhar. Eu também acho que 50-50, porque o Flamengo está se preparando fisicamente, ele tem o tempo de entender, né, ter o entendimento sobre o que o Paulo Souza gostaria de ter como jogo. O Flamengo voltou um pouquinho antes também, né? Sim, então fisicamente, mas não foi testado ainda. Né? Não foi testado, nós não vimos. A Vera, né? A Vera, nós não vimos. O Atlético não, o Atlético voltou, como o Facincani falou, o Mohamed já está trabalhando, você já percebe algumas coisas, e o Atlético tem a base. Né? Tem a base que eu acho que ele não vai mexer. E aí você já tem um conhecimento, o treinador está um pouquinho à frente em relação a isso, porque você já começa a sentir dos jogadores. Você já tem essa troca. Eu acho que o Paulo é o lado europeu e o Mohamed é o lado sul-americano, que aí você já consegue criar esse vínculo que é um pouco mais próximo, vamos dizer assim. E pela qualidade dos jogadores, eu acho que 50-50. O Paulo Souza pareceu entrosado, pelo que a gente viu de imagem, né? Claro que o treino é uma coisa, no campo é outra. Ô, Sormani, você me ajuda aqui que eu tô achando que eu vou ter que abrir um fichamento, que o pessoal sentou em cima do muro. Vai pros pênaltis a Supercopa. Ô, Dani, eu acho que eu vou na linha dos companheiros. É um jogo muito igual. O Atlético perdeu o Júnior Alonso e o Diego Costa, mas o Diego Costa não chegou a ser uma pessoa, um jogador importante ali dentro do sistema do Cuca. Ele jogou pouco, não mudou muita coisa. A saída dele não muda quase nada, do Júnior Alonso vai mudar. O Flamengo perdeu só o Michael, que era uma ótima alternativa para quando você tem necessidades de ataque no jogo. Então, praticamente os times são os mesmos. Os dois times têm técnicos novos, né? E embora um tenha chegado antes, o que chegou depois já está no campo há mais tempo, tem mais minutagem no campo do que o que chegou mais cedo. É muito igual. São dois times, são dois dos melhores times brasileiros, né? Flamengo, Atlético e Palmeiras. Agora, Dani, eu se fosse você vai tirar férias agora, né? Nessa época do Eu saio de férias dia 19 de fevereiro. Quando que é esse jogo aí? 20 de fevereiro. Ah, que coincidência. Ué, mas o que eu sei que você está ansiosa para descobrir onde é que vai ser a final da Supercopa. Para poder comprar passagem. É isso? Não, eu sou uma apreciadora de um bom jogo de futebol. Quem está querendo se programar é você. Não, vocês não vão virar o jogo aqui, não. Vocês não vão virar o jogo aqui, não. Ficou todo mundo no muro. Quer dizer, Sormani, você é o tutor da Dani, é isso? Você se tornou o tutor? Já tenho mais de 16 anos, eu já posso ter empresário. Tá querendo comprar passagem. Você é empresário? O empresário Fábio Sormani definindo os rumos das férias da Daniela. Pra onde seriam essas férias, hein, Sormani? Não, ela gostaria de saber, porque ela vai ter que comprar passagem. Ela não pode comprar, ela não sabe se é Brasília, ela não sabe se é Morumbi ou Arena de Itaquera, ela não sabe se é Fortaleza, ela não sabe se é Manaus, ela não sabe se é Rio Grande do Sul, Natal. Ela precisa
O CBF, pelo amor de Deus. Mas quanto mais resolve perto o de problema praia da pra ela, Dani. melhor, né? Isso com toda certeza. Tendo uma praia já me agrada mais. Pode descer todo mundo do muro. Fichamento. Felipe Facincani, divide as fichas 5x5, não pode. Fichamento se o jogo é dia 20. Não me interessa. O jogo é dia Vocês estão tudo 20. em cima do A muro gente aqui, faz o Ela fichamento manda dia no 19 programa. quando você sair de férias. Eu não vou dar fichamento coisa nenhuma agora. Ela Tem manda no 20 dias programa. ainda, tem um monte de fichamento pra frente pra fazer. O Chita Verde está bravo aqui na minha orelha, dizendo que vocês estão estragando o futebol. Não, que estragando não. Ô, Marcel, dia 19, olha o tamanho que vai ser o fichamento, todo mundo aqui olhando. Você quer dar um fichamento 20 dias antes, muita coisa pode mudar. Não, vocês estão muito afobados para fichamento. Dá uma segurada aí, calma aí, que nem começou o ano direito, espera começar. É um motim, é isso? Ah, Zé. Fazer o quê, né? Pô, semana que vem vai ter fichamento bom para fazer, entendeu? Fica Entendi. tranquilo. Ô, Zé Elias, então, no fim das contas, a gente está aqui debatendo o lugar da partida. Vocês estão colocando meio a meio ali, dividindo ficha. O que cada um tem que trabalhar, então? Porque o Facincani acha que a defesa do Flamengo tem uma questão para tratar. O Júnior Alonso saiu do Galo. Do meio para frente, vocês colocam Chegou tudo o Godinho. parelho ali. Chegou o Godinho, muito bem lembrado. Onde é que está algum desequilíbrio? Eu acho que talvez no meio-campo. Talvez no meio-campo. O encaixe de meio-campo do Flamengo com o encaixe do Atlético. O Atlético a gente já sabe como é que vai jogar. Esse meio-campo do Flamengo como que é? Andréas Pereira, Maia. O meio-campo do Flamengo que terminou o ano, a gente viu ali Arão, Sim, mas como é que Andrés. vai ser? Porque o Thiago Maia foi um pedido do Paulo Souza. Ele vai jogar com um centralizado, vai jogar com dois, um do lado do outro. Mas você acha que ele vai ser titular na mão do Paulo Souza? Eu acho que pela pedida do Paulo Souza, sim. Será que teremos a linha de 3? Pode ser? Não Thiago, sei. abre 2, você vai espetar. Ele mesmo já flertou que não precisa de laterais, que ele pode ter um beirado espetado para fazer o corredor. E aí ser um E time aí vocês tiram agressivo. o Arão do time, então? Não necessariamente. Vai depender muito daquilo que ele vai entender de montagem. O Arão até pode jogar junto com a Arrascaeta por dentro. Então você tira o Andrés Pereira? Pode ser que sim. Pode ser que ele opte por Arrascaeta, Andréas Pereira, faça o Felipe de base pela esquerda, Thiago Maia só com o Davi Luiz. Ele pode jogar com apenas um zagueiro. Pode ter um Marinho fazendo uma beirada. Por que não? Por que não jogar os 4 ao mesmo tempo? Porque lá na frente Bruno tem Henrique. uma questão para resolver, né? Sim, ele pode fazer Bruno Henrique, Pedro, Gabriel, Arrascaeta com o Marinho. E jogar pode jogar um time bem aberto, lógico, não vejo assim ainda com essa ousadia toda, mas pode acontecer. Se o Marinho estiver bem para fazer esse corredor, e ele é um cara fisicamente muito bem apropriado para essa função, ajudava bastante até no próprio Santos. Viu, Facinca? Oi? Ele fazia isso no Santos. Fazia? Ele fazia isso no Santos, ele voltava. Fazia? Voltava, ele conseguia. Fazia. Ele pode ser, em vez do Weasley, pode jogar com o Marinho lá na ala. Marinho, eu quero você solto, e aí eu vou ter 3 atacantes lá na frente para você municiar os caras. Isso pode acontecer. Na seleção polonesa, em alguns momentos, ele jogava com beirada. Ô Zé, se você tira o meio do ano, você não perde o jogador, não? Eu acho que perder, acho que não. Tira a confiança, Tira né? a confiança. Perde. Vai, vamos supor. então. Perde. Eu não acho que ele vai sair. Eu não acho que vai sair. Eu acho que é a questão de adaptação aí. Eu não sei se teremos aí 3 zagueiros no Flamengo. Não sei. Não sei se ele vai fazer essa mudança ou se ele vai arriscar isso daí agora nesse jogo. Eu acho que ele vai ter uma base aí, um 4-4-2, conhecendo o Paulo Souza. 4-4-2 sem a bola, com a bola talvez ele adiante um pouquinho mais um ou outro jogador ali. Eu acho que de certo a Arrascaeta joga. Lá na frente eu estou curioso para ver como é que vai jogar Pedro e Gabigol. Tem uma série de coisas ainda aqui. Acho que o Paulo Souza não mostrou o seu serviço ainda, o seu trabalho. Claro, ele vai ter o primeiro vai jogo ter o primeiro agora, jogo. né? Dentro do primeiro jogo, nós podemos projetar alguma coisa. E é difícil, porque ele tem várias possibilidades, né? E ele deixou claro isso. Que ele vai utilizar, que ele vai... As exigências são grandes, né? Eu aposto isso. Ele não vai mexer muito na base nesses primeiros jogos, eu acho. Eu tô rindo aqui, Sormani. Eu tô rindo aqui porque o Facincani tem essa mania, né? Tudo bem, o Thiago Maia não é zagueiro propriamente dito, mas fala em ala, em defender com 3. Me veio à cabeça, assim, amanhã Flamengo e Boa Vista, é a estreia do Paulo Souza. Se ele entra numa formação que ele dá a entender que tá jogando com 3 zagueiros, eu não sei porque me veio à cabeça aquele fora Valdemar. Eu não entendo, gente. Não. Fora Valdemar. A torcida do Flamengo vendo o cara estrear defendendo com 3, Sormani. Gente, para.
Não, você sabe qual é a minha opinião, né? Eu não gosto de 3 zagueiros, né? Eu acho que isso aí te limita muito ofensivamente, né? A menos que você tenha... Por exemplo, o Sampaoli adotou no Chile, o Chile que foi campeão da Copa América, 3 volantes como zagueiros. Ele não tinha nenhum back ali. Os três zagueiros na linha de 3 atrás eram volantes. Me corrija aí, faz engano se eu estiver errado. Tá? Então, eram jogadores que sabiam jogar. Então, você podia avançar esses caras, projetar todos esses caras no campo do adversário, que você estava igualado numericamente. Mas quando você tem 3 zagueiros, que nem o Santos fez contra o Botafogo, por exemplo, você limita o time. Você ataca com 7 e o defensor se defende com 10. Então, numericamente, o cara se compacta e você não consegue quebrar essas linhas. Entendeu? É muito difícil. Você precisa ter qualidade para isso. O Flamengo tem, o Santos não tem. Então, para jogar contra o Boa Vista, talvez ele queira usar isso aí para um treino, pensando muito mais, não na parte defensiva, mas como esses zagueiros vão se portar quando eu tiver a bola. O que eles vão fazer? Eles vão jogar do meio campo, da linha do meio campo à frente, no campo do inimigo, eles vão estar contidos, eles vão ser criativos com a bola, vão ter passe em profundidade para tentar quebrar as linhas.